Pedras preciosas do céu. Prefácio. Caro leitor, enquanto você lê, a minha esperança é expressa que a sua vida seja enriquecida e a sua fé fortalecida na capacidade de Deus de fazer muito mais do que você pode imaginar. A minha intenção ao escrever esse livro é esclarecer a manifestação das pedras preciosas e responder às perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre esse sinal do céu. A minha oração, enquanto você lê isso, é que o seu coração seja enriquecido e que esse sinal de pedras preciosas comecem a se manifestar e a aumentar em sua vida, e que a provisão e o favor de Deus inundem a sua casa. Múltiplas e abundantes bênçãos. Michael King. Capítulo 1. O nosso testemunho pessoal. Em janeiro de 2015, Deus me disse que pedras preciosas começariam a aparecer com mais frequência ao nosso redor. Fiquei muito entusiasmado vendo essa manifestação acontecendo centenas de vezes nos últimos anos. Mas, recentemente, as pedras preciosas aparecem com muito pouca frequência e por alguns motivos. Antes de prosseguir, no entanto, alguns de vocês, leitores, podem não ter ouvido falar disso antes, então deixe-me explicar. No início da primavera de 2012, uma amiga minha, chamada Carla, veio fazer uma visita. Ela é musicista e terapeuta de som, e quando ela passa por Portland, a cidade onde eu moro, de vez em quando, nós e alguns outros amigos nos certificamos de ir visitá-la nesses momentos. Nessa visita em particular, ela reservou uma surpresa para todos nós, mas não sabíamos nem a metade do que estava por vir. Fomos à casa de um quiroprático aposentado, que é um terapeuta holístico, para conhecer alguns outros amigos dela que vieram nos visitar. Contando todos juntos, haviam 9 de nós presentes nesse encontro. Um casal estava tendo uma manifestação incrível do Senhor acontecendo na vida deles. Algo que já vinha acontecendo por 5 anos naquela época. As pedras preciosas do céu literalmente apareciam ao redor deles, tanto no chão quanto no ar. As próprias pedras têm facetas brilhantes. Algumas das facetas são cortadas de forma tão estranha que surpreende os joalheiros, pois as pessoas simplesmente não fazem joias dessa maneira. Por exemplo, eu tenho uma pedra preciosa que tem uma forma irregular e romboidal, com os lados de tamanhos diferentes. Somente uma vez eu vi uma pedra bruta, áspera e sem cortes dos milhares que eu já vi aparecer. A maioria são ametistas, perídoto, esmeralda, granadas e rubis, juntamente com uma água marinha ocasional. Há também pedras transparentes e amarelas, provavelmente de cores diferentes de topázio. Com toda a honestidade, eu não posso dizer com certeza quais são essas pedras, pois nunca testei nenhuma profissionalmente, mas algumas são bastante óbvias apenas olhando para elas. Desde que isso começou a acontecer, eu comprei um testador de diamantes e muito poucos dos que eu encontrei são diamantes.
sugerindo-me que as transparentes e amarelas são topázio ou outra pedra. A maioria é do tamanho de uma borracha, e os pequeninos são tão incomuns quanto os realmente grandes. Cada pedra é única, mas algumas se destacam mais do que as outras. Em raras ocasiões haverá um topázio de fogo místico, uma pedra que tem 3 cores que estão todas misturadas. Essas são algumas das minhas favoritas. A cornalina, uma pedra laranja, raramente também aparece, mas é uma forma única quando ela aparece. A minha enteada, uma vez, encontrou uma pedra que tinha listras de ouro nela. E ela encontrou uma pedra bruta outra vez. A única assim que eu já vi aparecer. Raramente, uma pedra maior aparece, incluindo aquelas que são do tamanho de uma unha ou até maiores. Mais raro ainda de aparecer é uma pedra em objetos. A estimativa é de uma para cada 5.000 pedras preciosas. Por exemplo, pode aparecer em um anel, em abotoadores, pingentes ou brincos. Em pelo menos uma ocasião que eu saiba, já apareceu uma corrente com o pingente. Além de todas essas pedras, de tempos em tempos, uma pena, geralmente com pelo menos 1 ou 2 polegadas de comprimento, simplesmente aparecem no ar, perto de uma pessoa. Quase como se o indivíduo estivesse abanando as asas e uma pena soltasse dele. Às vezes, as pedras preciosas crescem em tamanho. Elas podem receber uma oração quando quebram e serem restauradas e até mesmo se multiplicarem. Um de nossos netos colocou uma pedrinha em uma caixa certa vez. E quando ele abriu a caixa novamente, uma segunda pedra menor, que era idêntica à outra, estava ao lado dela. Ele disse a todos: "A joia teve um bebê." Um segundo menor, que era idêntico, estava ao lado dela. "A joia teve um bebê." Por um motivo ainda inexplicável, elas também podem desaparecer de um lugar e aparecer em outro lugar, ou simplesmente desaparecer. Um dia, a minha esposa e eu estávamos como crianças correndo e pegando pedras preciosas do chão. Às vezes, nós as ouvimos cair do ar e pousar no chão de madeira, soando às vezes como uma versão silenciosa de um bastão de chuva, ou como dispositivos musicais de madeira que são cheios de grãos ou sementes e fazem barulho de chocalho. Outras vezes, simplesmente as encontramos nas superfícies em que apareciam, como em uma bancada de janela ou na mesa de café. Certa vez, nos deitamos no chão, no meio da sala, e eu pedi a Deus que nos atingisse com pedras preciosas. Lembro-me de estar com os meus olhos fechados e senti algo bater no meu ombro, e em seguida ouvi o som de chocalho no chão. Nós dois gritamos com grande alegria, e ainda me lembro da empolgação da minha esposa enquanto ela as pegava. Ela age como uma criança quando elas caem. Até hoje, ela ainda grita de alegria toda vez que encontra uma pedra preciosa. E eu só imagino que Deus ama isso. Naquele primeiro fim de semana que a minha esposa e eu experimentamos isso, foi como um turbilhão. Passamos aquela noite de sexta-feira em uma noite de adoração, de comunhão, dando risadas e caçando as pedras preciosas por toda a casa. Na casa dessa amiga que eu citei, Carla, que é uma pianista, ela nos conduziu em algumas canções de adoração
no piano de cauda na sala de estar do terapeuta aposentado. Nós ficamos em comunhão no cômodo de cima, ou seja, em um dos quartos do andar de cima. E como de costume, Deus simplesmente agitou a nossa noite. Sábado foi uma pausa mental, pois nossas mentes tentavam processar as experiências absolutamente incríveis que nós tivemos na noite anterior. Mas não por muito tempo. Eu devo ter chamado pelo menos 4 amigos e contado a eles tudo sobre a nossa experiência e o que Deus estava fazendo. Domingo, então, foi um estouro. Fomos à igreja e compartilhamos com um monte de pessoas o que tínhamos experimentado. E naquela noite fomos a outra reunião que o casal estava realizando em uma igreja do outro lado da cidade. Aquela noite também foi muito divertida, porque não só tínhamos nossos novos amigos lá, mas um par de nossos amigos de longa data, Hope e Beth, que dirigiram várias horas para chegar ao encontro. Hope e Beth são mulheres preciosas e ambas são o que eu chamo de viciadas em Deus. Elas vão a qualquer lugar e fazem qualquer coisa se Deus estiver no negócio. Quando falamos sobre as joias, a resposta delas foi: onde precisamos estar e quando. Passamos a noite de domingo ouvindo alguém compartilhar sobre a sua jornada de vida e como Deus lhe trouxe a salvação, assim como esse milagre único das pedras preciosas. As pessoas naquela igreja eram muito gentis e muitas pessoas queriam compartilhar as pedras preciosas para garantir que todos tivessem pelo menos uma. Era como uma sala cheia de pessoas famintas, mas cada um se certificava de que a outra pessoa tinha um pedaço de pão antes de se contentarem em comer o seu. Essa reunião me mostrou como as pessoas estão famintas para ver Deus operar milagrosamente em suas vidas. Nós todos desejamos uma demonstração visível do Deus invisível e, mais ainda, uma demonstração tangível do seu amor por nós. Para mim, a experiência alucinante com as pedrinhas preciosas continuou. Eu me sentia incrivelmente amado por meu Pai Celestial, que me amou tanto que Ele não apenas me deu uma experiência de ver o impossível, mas Ele fez isso com itens tão belos e valiosos. Mais ou menos um ano depois, convidamos o casal com as pedras preciosas para fazer uma festa das joias em nossa casa. Foram 10 horas de companheirismo, de comida e muita diversão. Durante o dia tivemos um encontro muito informal e pessoas de todas as idades estavam literalmente rastejando em nosso tapete pegando pedras. À noite, tivemos um momento de adoração mais focado e o homem compartilhou seu testemunho, semelhante ao que eu tinha ouvido um ano antes. Naquela época, eles trouxeram algumas das pedras preciosas mais espetaculares que Deus lhes deu. Muitas delas são grandes, e muito grandes, quero dizer, do tamanho de um quarto ou mais. Conversando com amigos, contando minha própria bolsa de pedras preciosas e observando as pedras que os outros pegaram, eu calculei que mais de 4.000 pedras preciosas apareceram naquelas 10 horas. Eu serei honesto, considero essa uma estimativa muito conservadora, com base no número de pessoas presentes e na quantidade de pedras preciosas que cada um deles deixou, e suspeito que seja possível que o número se aproxime de 6.000. No final daquela reunião, eu mesmo tinha mais de 100 pedras preciosas.
E isso não inclui a enorme quantidade que a minha esposa, que a minha enteada, o marido dela e os meus netos tinham cada um. Ou então os estoques que as outras 26 pessoas que vieram deixaram até o final do dia. Algumas pessoas saíram com muito mais do que eu. Essa reunião despertou algo e realizamos uma a cada 2 ou 3 meses pelo resto daquele ano. Não só isso, mas se transformou em uma série de reuniões em todo o entorno da nossa cidade. E as festas das joias foram realizadas em 4 ou mais casas de pessoas diferentes desde então. A mais recente delas aconteceu quase 1 ano e meio depois que paramos de realizar reuniões em nossa casa. Agora, avançando para esse ano, em janeiro, 3 anos depois que experimentamos a manifestação das pedras preciosas e 1 ano depois que deixamos de ter reuniões, nós ainda tínhamos pedras preciosas aparecendo. Mas geralmente era uma pedra preciosa com um intervalo de 4 meses entre elas. Eu orei e conversei com Deus sobre isso, e lembrei a Ele que a sua palavra diz que quando honramos alguém, podemos receber a sua recompensa. Eu me arrependi de todas as maneiras pelas quais estávamos desonrando os ministros das pedras preciosas, já que todos os relacionamentos têm seus conflitos, e isso não foi diferente com nós. Eu pedi a Deus que consertasse qualquer coisa que tivesse atrapalhando o fluxo de pedras preciosas em nossas vidas. Pouco tempo depois, Deus me disse que as pedras preciosas começariam a aparecer novamente e com maior frequência. Quando ele me disse isso, eu estava muito animado, mas também um pouco reservado. Afinal, uma única pedra a cada mês seria mais frequente do que o que estávamos tendo no ano anterior. E Deus tem uma maneira de fazer as coisas muito diferente do que achamos que Ele diz que será. Para minha surpresa, no final de janeiro, dentro de 1 semana e meia depois que ele me disse que as pedras preciosas aumentariam, eu encontrei a primeira pedra. Era uma branca transparente e visivelmente ela estava em cima na beira da cama da minha neta. A minha neta tinha adormecido em nossa cama e eu estava a levando para baixo, era meia-noite, para colocá-la na sua cama, quando eu me aproximei e vi a pedrinha. Imediatamente eu reconheci que era uma pedra preciosa. Mostrei para minha esposa, que mais uma vez gritou de alegria. Então, a próxima pedrinha apareceu no dia do casamento da minha enteada, no nosso pátio, na nossa casa. Foi um presente de casamento do nosso Pai Celestial. Em um sábado, no mês de maio, nós tivemos uma fuga de pedras preciosas, enquanto nós estávamos substituindo o carpete da sala de jantar pelo piso. Já estávamos puxando o tapete e então eu disse a todos que ficassem atentos, porque as pedras preciosas poderiam estar escondidas debaixo do tapete. Ainda poderiam ser da época quando realizávamos as festas das pedras preciosas. Com certeza, a minha enteada encontrou uma enquanto eu estava no depósito da casa. Algo nesse processo, seja a nossa fé e expectativa ou algo totalmente diferente, provocou um turbilhão sobrenatural, porque pelo resto daquele fim de semana, na próxima semana e nas semanas seguintes, apareceram as pedras preciosas e continuaram aparecendo. Elas começaram simplesmente aparecendo no chão e nas bancadas da janela.
mas depois de algumas horas avançaram, caindo do ar no novo piso. Na verdade, tornou-se tão numeroso aquilo que levamos 2 dias para concluir o que seria um projeto de um dia. Mas Deus não terminou. E até hoje nunca tínhamos visto uma safira azul aparecer. E nós tivemos um punhado delas naquele fim de semana. Embora isso possa não parecer significativo para alguns, as safiras azuis têm um significado especial para minha esposa e eu, em relação ao nosso casamento. As safiras azuis são uma tradição muito antiga, mais do que os diamantes para o casamento. O apelido da minha esposa para seu desconhecido futuro, antes mesmo de nos conhecermos, era Safira Azul. Uma vez, antes mesmo de nos conhecermos, e muito menos de casarmos, ela estava usando um anel de safira azul e eu profetizei sobre isso. Eu também tinha um anel de safira azul no meu dedo nupcial, no reino espiritual, que Deus me deu anos antes de nos conhecermos. Então, quando as safiras azuis começaram a aparecer, parecia que Deus havia levado essa manifestação, agora familiar, para um lugar ainda mais profundo de amor e de significado para nós. Ao escrever esse livro, ainda não tivemos mais turbilhões de pedras preciosas, mas as pedras preciosas continuaram aparecendo constantemente ao nosso redor. E eu estou encorajado que Deus esteja liberando essa manifestação para a Terra em um novo nível. 2 anos atrás foi o 7º aniversário do início das manifestações das pedras preciosas. E agora entramos no 2º ciclo de 7 anos. Me parece que somos parte de uma 2ª geração dessa manifestação, onde Deus está abrindo coisas novas e emocionantes, e o círculo de glória está se espalhando ainda mais sobre a terra.